Bom, pessoal, vamos lá. Então, nessa aula de hoje, como a gente viu algumas classes de micro-organismos ontem, o foco agora é fazer com que as aulas sejam específicas de cada uma dessas espécies que a gente vai falar. E a primeira delas é a bacteriana, que é uma das espécies que mais acometem patologicamente o ser humano e que a gente tem mais, lida mais no dia a dia, né? Porque é muito comum a gente tratar de pacientes lá no hospital que usam antibióticos. Então, eu vou começar por ela para a gente não confundir nada do que pode vir, né, das outras classes de micro-organismo. Então, quando a gente fala de bactéria, ó, elas são organismos formados por uma única célula, então são unicelulares, e podem ocorrer de forma isolada ou de forma em agrupamento. Então, as bactérias podem agir agrupadas ou sozinhas. Elas também são células menores, né? As bactérias, ó, as células das bactérias são menores que as células eucariontes. Então, quando a gente olha uma célula humana que é grandona, mais ou menos como aquela imagem que eu mostrei ontem, e olha um vírus, o vírus é bem pequenininho, a bactéria também vai ser menor do que a célula humana, tá? Então, elas são até 10 vezes menor do que uma célula da gente. Por isso que elas usam, como eu já reforcei várias vezes, a complexidade das nossas células para sobreviver de uma maneira mais fácil, né? Basicamente, a estrutura de uma bactéria é assim, ela é um filamento, então ela é compridinha como se fosse uma cápsula, como eu também falei ontem, e a gente tem que lembrar que ela é procariótica, ou seja, ela não tem um núcleo organizado. O material genético dela fica solto aí dentro dela, né? Numa espécie de gelatina que tem dentro dela. Por fora ela tem essa capinha, como se fosse essa cápsula mesmo, e ela se locomove, como eu até falei ontem, de uma forma meio que de fibras, né? Essas fibras que estão falando aqui é uma forma delas se locomoverem e também o flagelo é uma forma delas se locomover. Então a gente vai ver isso um pouco mais detalhado, tá? Então, aqui está a classificação dela, ó. Ela é procariótica, então não tem núcleo definido. Ela é envolta por uma membrana, então ela só tem essa capa aqui, e essa capa, que é essa membrana, ela pode ser uma capa mais resistente, eu vou explicar isso para vocês. Ela tem o material genético dela solto, né, dentro do nucleoide, que a gente chama, que é o material dentro dela. Então, imagina uma cápsula, tudo que tem dentro dela é esse nucleoide e o material genético dela fica jogado ali dentro. A gente chama isso de plasmídio. Esses nomes vocês não precisam saber, tá bom? Como qualquer outro ser vivo, ela tem um papel que é fundamental em todo o biossistema. Então, a bactéria, a gente não pode dizer que ela é de todo mal. Somente as bactérias que são patológicas é que serão ruins. Por quê? Porque existem bactérias que trazem benefício para nós humanos. Então, como eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, para a gente ter um iogurte, a gente necessita de bactérias, só que essas bactérias têm uma função benéfica para o ser humano. Então, a partir de fermentação, vocês devem conhecer bastante esse processo, né? A partir da fermentação, as bactérias conseguem fixar o nitrogênio nelas, criar ar e aí fazer, né, com que o queijo, por exemplo, seja formado, ou fazer com que o iogurte seja formado. É, então, nem tudo que a bactéria faz, e nem todas as bactérias, são bactérias ruins. Por isso que quando a gente vai focar nesse assunto, a gente precisa entender que existem bactérias que são benéficas e existem outras que são patológicas. E a nossa preocupação são com as que são patológicas. Como eu expliquei ontem, aquelas que são patológicas significa que causam doença, tá bom? Mas as bactérias, elas servem até aqui, ó, para a própria produção de antibióticos. Então, tem alguns antibióticos, por exemplo, que só conseguem ser formulados com o uso do material genético de uma bactéria, por exemplo. Então, a bactéria não é de todo o mal, né? Somente aqui, ó, a série de bactérias patológicas é que é um problema. E quais doenças que são como exemplo advindas de bactérias? Isso aqui é a coisa que vocês precisam saber e eu vou detalhar um pouquinho mais para frente para vocês. Então, ó, a tuberculose vem de uma bactéria, a hanseníase, a difteria, a coqueluche, a pneumonia, a meningite,
o tétano, leptospirose, a cólera, gonorreia, sífilis, botulismo, febre tifoide e muitas outras doenças são derivadas das bactérias, tá bom? As bactérias, por ser um reino de micro-organismos muito grande, a gente consegue separar elas de acordo com a forma dela. Então, morfologia significa forma, para ficar mais fácil de entender e de classificar, tá bom? Então, elas podem ser cocos, que aí tem a ver com o nome, então Streptococcus está dentro dessa classe cocos. Podem ser bacilos, podem ser vibriões ou podem ser espírilos ou espirilos, tá? Isso vai só determinar, de acordo com a forminha dela, em que classe ela está, mas não deixa de ser uma bactéria. Então, todas essas são bactérias. Tipo, os esporos, ó, bacterianos, eles são assim, ó, mais ovais, né? Parecendo uma esporão de galinha, por exemplo, né? Tem esse formato. E eles são chamados de esporos porque, na verdade, se você enxergar aqui, é como se essa bactéria fosse a parte amarelinha aqui de dentro. E vocês estão vendo que tem uma capa dupla aqui, ó. Essa capa externa, ela é um esporo que protege ainda mais a membrana dessa bactéria. Então, eu tenho que olhar para essa imagem aqui, por exemplo, e entender que isso daqui não é um núcleo, porque bactéria é procariótica, então ela não tem núcleo. Eu tenho que entender que é uma dupla capa, é um esporo, é uma proteção além da membrana. Então, vamos imaginar que aqui é a minha bactéria, né? Tipo uma cápsulazinha. Além dessa cápsula aqui, ó, que foi formada para proteger essa bactéria, né? Que está ali, o material genético está aqui dentro. Então, além dessa capinha, que faz o formato, quando ela está na forma esporulada ou de esporo, como vocês estão vendo ali, uma segunda capa é formada aqui no intuito de proteção reforçada a alguma agressão que essa bactéria sofreu. Então, quando uma bactéria ela é esporulada ou ela está em formato de esporos, esporo significa que ela é um pouco mais resistente que as outras. O coco, ó, ele é aqui bolinha, tá vendo? Tem esse formato, tem esse nome mais ou menos por conta desse formato. Quando ela é diplococo, significa que são duas, ó, mas estão unidas ali por um esporo. A flagelada, ó, ela é ovalada assim, e ela tem, chamada de flagelada porque ela tem essas fímbrias, né? Tem esses flagelinhos aqui, ó, essas coisas que ajudam na locomoção. Ela pode ser estreptococo, por quê? Porque são uma cadeia de cocos, ó, tá vendo? Então são cocos todos juntos. Ou estáfilo, porque ao invés de ser uma centopeia, como é na estrepto, ela vira um grande conglomerado, né? Ela vira uma colmeia grandona, assim, com vários cocos juntos. Então, vai ter essa característica de estáfilo por ser uma grande colmeia. Se ela pode ser um vibrion, ela é assim, ó, tipo uma lagartixinha, né? Tipo uma minhoquinha, falei lagartixa, mas é errado, né? Então, tá vendo que ela tem esse formato de vibrion, ela tem esse formato curvo, assim, meio maleável, né? Diferente do bacilo, que o bacilo, ele é retinho aqui, ó, e ele pode se juntar uma na outra formando uma centopeia reta, não uma centopeia de bolinhas, como é no streptococo, tá? E por último, o espirilo, que tem o flagelo, ó. O espirilo, ele tem essa característica de flagelo. Tem no final aqui, ó, ele é a cobrinha, ele é a minhoquinha, mas diferente do vibrião e do bacilo, o espirilo ele conta com o flagelo que vai ajudar tanto na reprodução quanto na locomoção. O que vocês precisam saber disso é que existem todos esses tipos de bactérias e como vocês estão vendo que tem formas diferentes de bactérias, muitas vezes o tratamento vai ser diferente de acordo com o tipo de bactéria que tem. Então, a melhor saída para tratar qualquer doença bacteriana seria principalmente saber qual é o tipo de bactéria que a gente está lidando. Quando a gente sabe qual é o tipo de bactéria, é mais fácil direcionar o tratamento com um antibiótico adequado para aquele formato, tá? Mas, independente de tudo isso, basicamente ela tem esse formatinho que vocês estão vendo aí, né? Então ela tem a mesma conformação estrutural.
ela não tem núcleo, tudo fica jogado aqui no meio, ela tem só essa capinha que a gente chama de cápsula, e aí umas podem ter flagelo, outras podem ter as fímbrias, umas podem ter uma camada externa além da parede celular, que é o encapsulamento, né? Então ela tem a parede celular mais a cápsula, tá vendo? Então faz aqui, ó, parede celular verde e a cápsula essa rosinha. Então que é uma dupla proteção que a gente pode chamar de esporos. Então é basicamente tudo isso envolvido aí que vocês estão vendo, tá bom? As bactérias, elas se têm essa mesma conformação e vão se reproduzir de uma forma diferente de uma para outra, vão se alimentar de uma forma diferente de uma para outra e vão também respirar diferente de uma forma para outra. Quando a gente fala de reprodução, a reprodução ela pode acontecer, deixa eu ver se eu tenho aqui, não, tá aqui mesmo. A reprodução ela vai acontecer basicamente por uma replicação de DNA. E aí é mais ou menos o que a gente precisa entender quando a gente fala de resistência microbiana. Quando eu tenho uma célula que tem um DNA e ela vai se reproduzir, ela pode se unir. Lembra que eu falei para vocês ontem? Ela pode fazer fusão com outra célula, misturar aquele DNA e se transformar em uma outra. Então, existe a fusão, que é a forma sexuada. Se for de forma assexuada, um DNA só vai se dividir em dois e vai formar uma nova célula a partir disso. Independente disso, as bactérias elas têm a capacidade, na hora de fazer essa reprodução, de serem transportadoras de informações. Então, aqui eu deixei para vocês ó, que elas são capazes de transferir nessa reprodução, seja sexuada ou assexuada, para uma nova bactéria a noção de resistência a um antibiótico. Então, se a gente não mata, como eu expliquei ontem, né, em um tratamento, todas as bactérias, aquela que sobrou, ela tem a capacidade de passar para as próximas a informação da resistência que está contida dentro do DNA dela. Então, se for de forma sexuada, por exemplo, uma bactéria que já é resistente se junta com uma bactéria que não é, quando elas se fundem, a próxima será resistente. Se ela é assexuada, no DNA dela já consta, já contém ali a informação de resistência microbiana. Então, ela vai gerar uma nova bactéria também resistente. Por isso que a gente precisa fazer o tratamento completo para que eu mate todas as bactérias que têm a informação de resistência. Senão, as próximas que nascem nascerão resistentes também, tá bom? Então, o intuito de vocês entenderem isso é conseguir perceber que se eu tenho uma bactéria que já é resistente de alguma maneira, se eu não acabar com o ciclo dela, ela vai se reproduzir e essa informação de resistência já vai vir nas próximas. Essa é a grande questão da resistência bacteriana, tá bom? Vamos lá. Então, a locomoção das bactérias elas vão acontecer pelas fímbrias e pelo flagelo, mas também a reprodução pode acontecer por fímbrias e flagelos, tá? A nutrição das bactérias, basicamente, elas podem ser anaeróbicas, aeróbicas, como nós vimos ontem, e também podem ser anaeróbicas facultativas ou obrigatórias. Então, vamos de novo nesse conceito. Quando eu falo de nutrição e respiração, né, a gente tem que pensar que eu não estou falando de comer alimento como a gente imagina. Como eu mostrei ontem na imagem, a bactéria ela se nutre e respira a partir de transformações químicas. E as transformações químicas que a gente vai falar aqui está relacionada com essa condição de ser aeróbica e anaeróbica. Então, as aeróbicas, elas são autotróficas, ou seja, elas mesmas fazem o alimento dela, que na verdade é a energia que ela precisa para sobreviver, e elas dependem 100% de oxigênio. E aí, como eu disse ontem, existem as anaeróbicas, aquelas que não precisam de oxigênio. Mas existem anaeróbicas que são facultativas e existem as que são obrigatórias.
como eu disse ontem também. Só que esses dois termos agora para vocês são novos. Então, aquelas que são facultativas significa que elas podem viver com ou sem oxigênio. Então, se eu estiver pesquisando uma bactéria anaeróbica facultativa, se eu contaminar uma amostra com oxigênio, tanto faz, porque ela pode ou não sobreviver com oxigênio. Já se eu estiver ali fazendo a análise de uma bactéria anaeróbica obrigatória ou estrita ou estritiva, o nome tanto faz, se eu colocar oxigênio para ela, as transformações químicas dela fazem ela morrer, porque ela morre na presença de oxigênio. Tudo bem? Além disso, tem algumas bactérias, como eu disse ontem também, alguns micro-organismos, né? Nesse caso, bactéria, que vão sobreviver e resistir a temperaturas muito altas ou muito baixas. E nesse caso, algumas bactérias, para se defenderem do frio ou do calor, criam os esporos, que foi o que a gente viu nessa imagem aqui. Então, os esporos, na verdade, eles são nada mais, nada menos do que uma condição estrutural da bactéria que vai criar mais uma barreira de proteção além da parede celular dela para ela resistir tanto à alta temperatura como à baixa temperatura ou ainda a presença de alguma toxina que faça com que aquela célula morra. Então, para ela não morrer, para aquela bactéria não morrer, muitas podem criar os esporos. Então, se vocês forem fazer análise comigo agora, dá mais ou menos para entender que uma bactéria esporulada, ou seja, uma bactéria com uma capa protetora, ela é mais resistente, porque ela criou, além da parede celular dela, uma capa protetora, uma cápsula protetora, que vai fazer com que ela resista tanto a frio quanto a calor e também a alguns produtos químicos. Aí eu vou voltar com vocês rapidamente na condição de esterilização que eu falei para vocês ontem. A gente discutiu o conceito de esterilização. Quando vocês estiverem em centro cirúrgico, vocês vão ver isso com mais detalhe. Mas basicamente é assim, ó. Quando a gente esteriliza um material, a esterilização ela é capaz de eliminar, inclusive, os esporos. Então, significa que mesmo as bactérias que criaram uma capinha protetora para se defenderem do calor, ou do frio, ou de produtos químicos, expostos a essa temperatura feita pela esterilização ou expostos à química feita pela esterilização, também irão morrer. Então, a esterilização, eu posso dizer que ela é livre de todos os micro-organismos, inclusive os esporulados, ou seja, inclusive aqueles que se adaptaram de alguma maneira, né, fazendo uma capa protetora para não morrer. Eles vão acabar morrendo com a esterilização. Então, a esterilização realmente elimina tudo. Lembrando que, como a gente disse ontem, se o material estiver sujo, ele não estará estéril, tá? Mas se ele estiver limpo e ele for exposto à esterilização, até as bactérias esporuladas morreriam. A reprodução vai ser, então, feita a partir de conjugação, transdução ou transformação. O que significa isso? Se for conjunção, é de forma sexuada. Eu junto o DNA de uma bactéria com o DNA de outra, a fusão destas duas e uma nova bactéria se forma. Então, pensa mais ou menos no ser humano. DNA masculino, DNA feminino, junta as duas, forma um novo DNA, uma nova célula, tá bom? A transdução é uma condição de que a bactéria se aproveita de um vírus. Olha como pode ser complexo. A bactéria, ela se aproveita de um vírus para poder replicar o DNA dela. Então, há a participação de um outro gênero, de uma outra espécie de microorganismo para acontecer a transdução. Então, como a bactéria é muito simples, ela acaba se aproveitando de outro microorganismo para se reproduzir. E a transformação é uma condição assexuada. A própria bactéria vai duplicar o DNA dela e vai se reproduzir. Como existem muitos tipos de bactérias, existem também essas formas todas de reprodução. Não é igual para todas elas. E aí a gente precisa entender que quando o ser humano começou a pesquisar as bactérias, como existem muitos tipos,
com os estudos, né, uma teoria foi criada, foi provada e é utilizada até hoje. Então, independente do tipo de bactéria, ela vai ser sempre de dois grandes grupos. Então, as bactérias, todas as espécies de bactérias, foram divididas em dois grandes grupos, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. O gram vem do nome desse homem que está aí na tela, ó, Hans Christian Gram, de 1884. Então, esse cara conseguiu entender nas pesquisas que ele fazia que, embora existissem muitas bactérias, elas se dividiam em dois grandes grupos: aquelas que eram positivas e aquelas que eram negativas. E o que significa ser positiva ou ser negativa? Significa que na análise que esse homem fez, ele jogava uma cor nela, ele jogava um produto químico nessas bactérias e elas se dividiam em duas cores diferentes. Então, ele jogava um produtinho químico em um monte de bactérias junto e algumas ficavam roxas, outras ficavam rosa. As que ficavam rosa foram denominadas por ele de negativas. As que ficavam azuis, né? Na verdade é um violeta, né? Um azul meio roxeado. As que ficavam mais para esse roxinho, elas eram denominadas de positivas. E aí, o que ele entendeu com isso? Conseguindo classificar entre positivas e negativas, ele conseguia classificar os remédios que tratavam, porque os remédios que tratam as positivas não são os mesmos remédios que tratam as negativas. Então, até hoje, a gente usa essa classificação de coloração de Gram, que diz quando uma bactéria é negativa e quando uma bactéria é positiva. E isso nada mais é do que analisar a cor mesmo. Então, coloca-se, não sei se vocês já viram isso na vida, mas uma placa de Petri, que é uma lâmina de vidro que analisa no microscópio. Então, vocês já devem ter visto essa imagem em algum lugar. Então, um microscópio lá grandão, como eu mostrei alguns ontem, e aí o que a gente coloca na lente desse microscópio para fazer análise de alguma coisa é uma plaquinha de vidro. Então, quando se isola uma bactéria nessa plaquinha de vidro e coloca um produto químico nela, ela sofre uma reação de transformação de cor. Se a cor dela for para o rosinha, como vocês estão vendo aqui, ela vai ser classificada como negativa. Se a cor dela for roxinha ou azul, ela vai ser classificada como positiva. E a partir disso, a gente consegue tratar essa bactéria com um antibiótico certo. Então, aqui é mais ou menos, ó, uma plaquinha dessas que eu falei. Então, jogo o corante lá. Tá vendo que muitas ficaram roxinhas e muitas ficaram rosinha? Pelo formato aqui, pelas imagens que eu já trouxe para vocês, dá mais ou menos para a gente ver, né, a forma. Então, é quase como se eu dissesse para vocês que as cocos, ó, as bolinhas, lembram das cocos, formatos de bolinhas? São roxinhas, então elas são gram-positivas. Já as que são mais esféricas, né, as que são mais cápsulazinhas, elas são rosinhas, então elas são as negativas, tá bom? Então é basicamente assim por essas cores que o médico que na verdade ele não era médico, ele era cientista, conseguiu fazer a classificação delas. Então, de bactéria, o que a gente precisa saber? Existem vários tipos que são classificados pelas formas, né? Então, a gente viu lá atrás naquele slide. As de bolinha, que são os cocos, e aí se elas forem estrepto ou se elas forem estáfilo, elas vão ser ou uma centopeia ou elas vão ser um conglomerado. Aí tem as esporuladas, que fizeram a capa protetora, aí tem as flageladas, tem as fimbriosas, que são. E vai mudando. Todas essas estão dentro de dois grandes grupos, que são as bactérias gram-positivas e as bactérias gram-negativas. Por que eu preciso saber disso? Porque os antibióticos que tratam esta classe não conseguem tratar esta. Tudo bem? É mais ou menos isso que vocês precisam saber. Bom, o que diferencia uma da outra e por que que os antibióticos que tratam uma talvez não consigam tratar a outra? Vamos lá. Uma bactéria gram-positiva, ela tem uma parede, ou seja, aquela membrana
celular dela muito mais espessa, porque ela tem camadas múltiplas. Já a gram-negativa, que é a rosinha, ela tem uma camada única. Então, um antibiótico que mata uma gram-negativa vai matar uma gram-positiva que é muito mais espessa? Não. Outra característica, ó, ela tem um ácido teicoico presente em umas e ausente totalmente aqui. Esses ácidos, eles são condições proteicas de reprodução, de sobrevivência, né? Então, a bactéria ela sobrevive por síntese proteica. O que que é isso? A partir do DNA dela, ela supre todas as necessidades dela. E aí, quando a gente tem uma condição de ter uma molécula ali a mais ou uma molécula a menos, a gente altera essa característica. Ela tem espaço perioplasmático ausente. Aqui já existe espaço perioplasmático presente, ou seja, ela tem uma estrutura maior ou menor. Então, esse espaço tem literalmente a ver com a capacidade interna dessa bactéria. Conteúdo lipopolissacarídeo, esse LPS. A gram-positiva não tem, a gram-negativa tem, e está escrito aqui que é alto. Lipopolissacarídeo, lipídio ou lipoproteína, que não tem em uma ou tem muito pouco em uma e tem muito na outra, está descrevendo aqui, ó, que é a capacidade que essa bactéria tem, ó, de resistir a algumas ações nossas para ela morrer ou não. Então, por exemplo, ó, as bactérias com álcool ácido resistentes possuem lipídios ligados a essa condição de peptídeo, ou glicosaminoglicana, que são substâncias que estão dentro da bactéria, né? Vocês não precisam saber disso. O que a gente precisa entender é quanto mais lipopolissacarídeo ou lipídio ela tem, talvez mais resistente ela vai ser na condição de um tratamento. Então, essa daqui tem essa característica e essa daqui não tem, né? Então, a gente precisa entender que, basicamente, como isso daqui, umas vão ser mais sensíveis a um grupo de antibiótico e a outra vai ser sensível a outro grupo de antibiótico. E quando eu digo que ela é sensível, significa que ela morre, né? Que ela não resiste, que ela pode ser tratada com aquele grupo de antibiótico, tá? E aqui tem, ó, sensibilidade à penicilina e às sulfonamidas. Uma tem uma sensibilidade alta, ou seja, morre. A outra, ó, já tem uma sensibilidade baixa. Então, não adianta eu tratar, talvez, esse grupo com penicilina, só com penicilina, que não vai adiantar para as grãs negativas. Existem antibióticos que são mais específicos para elas. Tudo bem? E aqui vem algumas doenças, ó. Quais seriam as doenças das gram-positivas? Carbúnculo, que é esse furúnculo aqui que vocês estão vendo, ó. Difteria, que é uma condição de inflamação também de pele ou de garganta, né? Ou de bócio, que é ai, essa inchaço, bócio é inchaço. Esse inchaço que vocês estão vendo aqui no pescoço, ou erisipela ou listerose, que são condições de inflamação de pele, ó. Basicamente, quando a gente pensa em gram-positivas, vocês estão vendo que as doenças que podem acometer elas são doenças mais externas, né? De tecido, ó, de pele, de garganta, de glândula, né? De glândula ou de pele. Já as doenças de bactérias gram-negativas são coisas um pouco mais sistêmicas. Então, vamos lá, ó, uma gastroenterite, uma pneumonia, uma peritonite, uma infecção do trato urinário, uma infecção de corrente sanguínea, uma infecção em feridas que sejam cirúrgicas ou sejam mais profundas, ou a meningite. Então, basicamente, se eu quiser entender se a bactéria é gram-positiva ou gram-negativa, basta eu mais ou menos tentar olhar para que tipo de infecção que eu estou tendo. Então, uma pessoa com infecção de pele, infecção de garganta, infecção de glândula, eu estou tratando de grãs positivas. Já as infecções sistêmicas, e eu chamo de sistêmica os nossos sistemas, né, do organismo, eu já estou ali lidando com bactérias gram-negativas, tá bom?
E aí, para a gente finalizar esse assunto, eu trouxe para vocês as classes de medicamentos possíveis. E, na verdade, o meu foco aqui, como não é farmacologia, não é explicar as classes para vocês, mas é dizer que as classes de antibióticos existem porque elas fazem coisas diferentes nas bactérias. Então, por exemplo, uma classe de medicamento como a penicilina, cefalosporina, carbapenêmicos ou os monoboctâmicos são classes de beta-lactâmicos que fazem o quê com os micro-organismos? Fazem o quê com as bactérias? Inibem a síntese da parede celular. Ou seja, uma bactéria tem a parede dela, certo? Tem ali aquela cápsula dela. Se ela não ficar o tempo inteiro renovando esta cápsula, ela morre, porque daí ela abre essa cápsula e quando ela abre a cápsula, ela libera o material genético dela e ela morre. Ela não tem mais aquela proteção, aquela organização naquela célula. Então, esses antibióticos fazem com que, na hora da reprodução dela, as novas bactérias e as próprias que já existem não consigam fazer a síntese, não consigam mais ter parede. Uma bactéria sem parede celular não é uma bactéria, ela é um nada, porque ela não tem mais material genético acumulado ali. Então, ela faz isso, inibe que a parede celular seja formada. Então, tá aqui, ó, benzetacil, amoxicilina, ampicilina, cefalexina, cefuroxina, ceftriaxona, cefepidipina, cefitrarolina, meropenem, ertapenem, imipenem, azitreonam. Todos estes medicamentos fazem isso. Por isso até que a penicilina está aqui. Porque você imagina que a penicilina consegue, a gente chama de um antibiótico de amplo espectro, porque ele consegue fazer isso com a parede celular de muitas bactérias. Então, ela consegue aí tratar muitas bactérias, porque ela vai acabar com essa parede celular. E sem parede celular, a bactéria não é bactéria. Por isso que a penicilina é tão largamente utilizada, tá bom? Aí vamos para a próxima, ó, para as próximas classes. Existem os macrolídeos, os aminoglicosídeos, as lincosaminas, as tetraciclinas. O que elas fazem? Elas inibem a síntese da parede celular? Não, elas são diferentes. Elas agora vão inibir a síntese proteica. O que é síntese proteica? É tudo o que o DNA desta bactéria precisa fazer para sobreviver. Então, quando eu falo de síntese de proteína, eu estou falando de todas as funções vitais para essa bactéria. Então, aquilo que a gente falou lá de nutrição, de uso de oxigênio ou não, de reprodução, tudo isso é feito a partir das sínteses químicas de proteínas no DNA dessa bactéria. A partir do momento que esses remédios inibiram, então, a síntese proteica, significa que o DNA não consegue mais fazer nada. E aí a bactéria morre por inanição, vamos pensar assim, por não conseguir exercer as suas funções. Assim como ó, os anfenóicos também são assim, e as oxazolidinonas também são assim. Mas existem outra classe de antibióticos, que são as quinolonas ou as rifamicinas. As quinolonas e as rifamicinas, elas já fazem outra coisa com a bactéria. Elas inibem o funcionamento do DNA. Então, enquanto uma inibe que a proteína seja sintetizada, né? As ações sejam sintetizadas, ou seja, que haja ali a função, a outra já inibe o próprio DNA e fala assim: DNA, daqui para frente você não faz mais nada. Então, se eu não tenho um DNA funcionante, eu não tenho uma célula que funciona. Bom, outra classe, polipeptídeo, alteram a permeabilidade da membrana. Então, é a membrana celular da bactéria que não consegue mais permitir que nada entre, que nada saia. Então, por exemplo, na hora de uma reprodução, como que ela vai conseguir se reproduzir se ela precisa fazer fusão? Se ela precisa fundir uma célula, uma membrana com a outra, e essa membrana não é permeável, ela fica dura, ela não consegue fazer fusão, por exemplo.
E os glicopeptídeos, eles inibem aí, assim como o primeiro lá, né, assim como as penicilinas, inibem a parede, a síntese de parede celular. Então, também não consegue formar, né, uma nova célula na hora lá, reproduzir o mesmo que consegue reproduzir, não consegue. A nova bactériazinha, vamos pensar assim, a bactéria filhotinha, não consegue fechar uma membrana celular e aí não tem o que fazer. E por último, sulfanamidas, que elas inibem essa PABA aqui, ó. A PABA nada mais é do que um conjunto de enzimas que formariam um novo DNA. Então, na hora da reprodução lá, aquele DNA precisa, vamos pensar em uma reprodução assexuada, em que eu tenho que multiplicar esse DNA para esse virar 2. Então, esse antibiótico, por exemplo, ele faria com que esse DNA não conseguisse se multiplicar. Ele não tem as enzimas necessárias para se fazer um novo DNA, e aí, assim, a partir desse momento, conseguir fazer a divisão para 2 DNAs para se transformar em 2 bactérias. Bom, vocês precisam saber tudo isso? Ao pé da letra, como eu estou dizendo aqui, não. Porque, como vocês estão vendo aí, existem tabelas que vão favorecer isso para a gente. O que vocês precisam entender é o seguinte: como existem vários grupos de bactérias, divididas em gram positivas e gram negativas, é claro que devem existir vários antibióticos para tratar todas elas. E mais do que isso, vocês precisam entender que muitas vezes, dependendo do tipo de bactéria, se ela já está resistente ou se ela não está, o médico vai lançar mão do tratamento múltiplo. Então, esses antibióticos aqui, eles estão nessas classes todas porque eles podem ser utilizados como associação para agredir a bactéria de várias formas diferentes. Então, existe a possibilidade de um paciente utilizar mais de um grupo de remédio, né? Então, mais de um tipo de antibiótico, justamente porque a ideia é agredir aquela bactéria de várias formas diferentes para que finalmente a gente consiga combatê-la. Tudo bem? Bom, basicamente a matéria de bactéria normalmente costuma ser a mais complexa, por isso que eu gosto de passar ela primeiro. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já anotem, porque daí na aula de segunda-feira, eu acho, não sei quando é a nossa aula, mas na nossa próxima aula a gente já consegue esclarecer essas dúvidas, porque é o que vocês mais vão lidar na vida profissional de vocês. Então, falar de bactéria é entender mais ou menos, basicamente, tudo isso que eu passei para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, a gente tira na aula lá. Anotem aí.